Aí foi quando ela me pegou pela primeira vez, no dia 15 de setembro de 2011. Olha. O Brasil era a sexta economia do mundo em 2011. Entendeu? Aí começou a minha... Trouxe sorte. Trouxe sorte, Dona Paulina. É que começou toda a minha história para formar o Axé Omiodé Bolamo, que é a casa que eu sou fundador. Oh, que interessante. Mas na iniciação de encantaria, tem raspagem, Não. fica também recolhido, tem reclusão, Tem reclusão. se faz incisões para colocar semente Não. da mesma forma que a Sai só da Jurema. Jurema. Encantaria é que essa parte ciática a gente não pode. Não pode estar explanando, é secreto. Né? Mas é uma iniciação tranquila. Os Período. dias, né, onde tem as lavagens, as consagrações. Período de tempo que isso. fica mais ou menos. A gente fala camarinha de caboclo. A camarinha de caboclo dura quanto tempo? Depende muito do encantado. Então não tem uma regra de forma geral. Porque a gente fala que cada coroa, cada cabeça, na minha casa tem um ritual, que a gente fala que vai fazer a consagração daquele neófito. Né? Perfeitamente. E cada um, ele tem isso pode demorar 3 dias, como pode demorar 2 dias, como pode demorar, depende do que o encantado terminar. E existe alguma espécie de teste feito, como se tem nas umbandas, por exemplo, para ver se aquele espírito ele tá falando a verdade, se risca ponto, se canta ponto, ele vem, dá um nome e acabou. Na encantaria, geralmente o encantado do Pai de Santo que vai trazer alguém da família dele. Então, exemplo, o seu João de Leme é o meu turno, né? Quando ele escolhe, não se sabe quando vai vir, quem vai vir e a hora que vai vir. Exemplo, o senhor está na minha casa, o senhor é um neófito, como pode ser uma Bia, como pode ser um ebome, como pode ser, não tem isso. Se ir lá, eles conversam, eu vou falar, quero trazer um encantado X na cabeça do Ogundadil. Você é pego de surpresa. Não tem esse negócio, eu vou girar para pegar. Tá eu bom. vou desenvolver para pegar. Acontece. É um tem fenômeno. Um ritual que é feito, né, nunca em festa pública, em festa fechada, onde é implantado esse encantado. Olha, muito Então, interessante, viu? O encantado não tem esse negócio de riscar o ponto ou... Falar quem vai falar tudo daquele encantado, depois vai para casa. O guia para casa, ele vai trazer o caboclo Tupinambá na cabeça do senhor. Então ele vai falar: este aqui é seu Tupinambá, da minha tribo, tal, da minha família, tal. E é bem legal porque eu participei de uma cerimônia. Tu recebeu também? Você manda me conter, mas você não se contém, né? Fala, Galvão. Então vamos lá. Brincadeira, gente. É assim, babá. Meu filhado, é bem interessante, Léo, essa questão, porque teve uma situação lá, tal, teve uma cerimônia, e daqui a pouco uma das filhas de santo dele recebeu o turco, né? E que ela não tinha um turco. E chegou, ela nem esperava. Depois ela estava toda emocionada. Ela, nossa, eu nem esperava. Então, é realmente assim. É uma coisa muito surreal. Ele escolhe, chega e não tem essa questão. E é mágico, né, Flávio? É mágico. É uma energia que só quem tá lá sente. Olha, eu vou dizer pra você, depois que eu conheci a encantaria através do Babá Maurício... Tu ficou encantado. Eu fiquei encantado. De verdade. Essa é a retórica. Não, mas é maravilhoso. E a coisa mais linda que eu já ouvi, e esse é um testemunho que eu falo sempre, foi quando eu cheguei na casa de Babá Maurício, que o seu João chegou e ele me recebeu. Ele falou uma coisa muito linda em relação a Ifá, em relação a mim. Eu sou um grande amigo, devoto e respeitador do seu João. Você permaneça assim, viu? Não faça igual esses babalaús idiotas que tem por aí, né? É onde ele falou, Ifá já existiu lá atrás. Lá na Turquia, em minha época, Ifá já existia. E isso mostra o quanto que realmente... Tem uma pergunta sobre isso, tu sabe, né? Pois é. Então, assim, ele falou coisa ali... E eu acho que a gente tem que ter a humildade de ser grato, porque receber gratidão de uma espiritualidade, isso não é para muitas pessoas. Então, é isso que me dá força, às vezes, de eu tentar sempre me conter para não fazer errar. A gente é ser humano, né? Errar a gente erra. Seu depoimento de gratidão, seu testemunho foi tão bonito que eu nem vou fazer a campanha Fala Flavinho. Babá Maurício,
Bom, o senhor acumula aí diversos sacerdócios. E a gente sabe que precisa ter um ori especial para poder comportar tudo isso. Eu gostaria de saber do senhor se existe alguma espécie de choque conflitante entre as espiritualidades africanistas e essas espiritualidades. Ou se é tudo bem resolvido, é no bate-papo. Fala como funciona isso na sua casa. Na minha casa nunca houve, porque assim, na casa da minha mãe Elisa, tinha esse problema, por ela ser Quetu, ela só tocava caboclo, tipo na nação de Angola, Exu e Pombogira. Era o que ela tocava. O meu caboclo veio de outra família, então ele não aceitava. Ele respeitava a casa dela e falou assim, na minha casa eu não quero esse culto, porque eu já tenho o meu culto. Ele falou assim, eu tenho que voltar para a minha raiz. E se bateu nisso. Né? E dentro da encantaria, eles um se respeitam o outro, porque nós temos os Nagô Gentil que estão muito próximos dos orixás. Né? Qual é o nome, a nomenclatura? Nagô Gentil. Nagô Gentil. Nagô Gentil são entidades que estão no nível de evolução, mas assim, bem próximo de orixás, que se assemelha até com alguns orixás. Olha que porque interessante. se você for no Maranhão, você vai achar algumas casas, você não vai ver Vodum, não vai ver orixá, mas você vai ver Nagô Gentil. Interessante isso. O Né? Brasil oferece muita coisa que a gente não conhece. A nossa cultura é linda, mas o brasileiro gosta de pegar tudo que é de fora. Eu também concordo com a fala do senhor. A gente costuma, inclusive, muito falar disso, né, Flávio? É uma retórica que a gente sempre utiliza. A gente tem muita coisa no Brasil. Tem tanta coisa para nos fornecer. O Sul tem o próprio batuque. Batuque também eu acho bonito. Mas na minha casa não tem nenhum problema. Né? Nem à toa que eu sou a única casa de Queto que toca em cantaria. Eu não conheço outra. Os Jejes Nagô tocam. Né? Porque eu depois que eu saí da casa da mãe Elisa, eu voltei para o Jeje Nagô, para a casa de Pai Nilson de Naveiro ali, fiquei com ele. Então, na parte de Jeje Nagô, sempre cultuo até hoje, tudo vem na casa do Pai Francelino. As matrizes que estão vivas aqui em São Paulo, se eu não me engano, deve ter mais de 10 casas, todas tocam em cantaria normal. Só que lá no Maranhão, tanto a Umbanda como o Jeje, como o Candomblés de Jeje Nagô, tem a parte que cantaria, todo mundo se respeita. Quer dizer, que acaba fazendo uma espécie de unção. Não tem muito para onde correr, não. Bom, e o Flávio tem uma pergunta para te fazer a respeito de um Vodum, inclusive. Isso. Babá Maurício, fala um pouquinho sobre essa questão da encantaria ligada ao Giz, principalmente a um Vodum chamado Veriquite. Toiverequete é o patrono da encantaria. Por quê? Quando surgiu a encantaria, né, vamos falar um pouco já entrar na parte do tambor de mina, né? Quando surgiu lá atrás, lá por cerca de 1500, né, surgiu o tambor de mina, que ela precisava se formar aqui no Brasil, tá? Então, o Toiverequete foi o primeiro Vodum que viu, que teve a hombridade de falar que somos todos iguais, né? E ele foi a junção, ele foi o primeiro a incorporar dentro de um salão de pagelança. Toiverequete trata-se de um Vodum. É um Vodum, né? Família de que veio o sul da parte do tambor de mina. Já no Jeje Marim, o tambor de Minas é uma espécie de Jeje, Jeje né? Nagô, Jeje Nagô. Já no Jeje Marim, ele seria para outra família. Mas dentro da encantaria, Toiverequete é o nosso patrono, é o rei da encantaria, porque ele juntou orixás, voduns e encantados no mesmo patamar. Entendeu? Onde todos, um respeita o outro, todos tocam a mesma linhagem. Então a gente vai abrir o tambor de cantaria, a gente canta para Verequete, para saudá-lo, porque ele é o nosso patrono. E canta dentro do fombé mesmo, falar de língua africana. O senhor poderia cantar uma cantiga dessa daí? Ou é algo restrito? Podemos. Canta pra gente, então, por favor. Abre o tambor de cantaria, a gente cantamos assim: Maria Leonor, Maria Leonor, chama Verequete Nagumae. Aê, 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 Toiminene Verequete Nagumae. Aê, 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 é do mais a. Repete essa primeira cantiga, depois. Dondonza, Verequete, Verequete, Dondonza, e assim vai. Olha que bacana, hein? Muito lindo. Justamente cantiga já Essa cantiga aí, quem está assistindo na hora da quebra do tambor de cantaria, a energia que se emana. Acontece de uma pessoa iniciada em Vodum, por exemplo, receber numa festa de cantaria ou é algo fora do comum?
Os voduns, eles vai que a gente louva como patrono, né? Mas para receber um vodum, tem que estar na linha de vodum mesmo. Mas alguns encantados... Não existe essa mistura, então. Não. É igual... Mas alguns encantados podem dançar no tambor de vodum. É igual, por exemplo, o Rei Sebastião. O Rei Sebastião, ele, depois que ele se encantou, Rei Sebastião de Portugal, né? Isso. Ele, depois que se encantou, ele foi ele só incorporou em uma cabeça no Brasil, depois disse que não incorporaria mais em cabeça nenhuma, né? Não, isso é Toy da Salã. Ah, foi Toy, né? É. Rei Sebastião ainda incorpora, né? Incorpora ainda. Ah, tá. Vamos saber. É o rei da Turquia. Sim, sim. Não, olha, tá informando aqui, Babalão. Informar. Tem que estudar, né? Vai fazer pergunta. Babalão tem que estudar. Mas a encantaria, o tambor de mina, enfim. Desculpa. Enfim, é lindo demais. E querendo ou não, a gente, Babalaô, que a gente fala muito de ego, xebó, ego isso, ego aquilo, a gente simplifica muito a palavra como ego, mas esse lado ego, ele é tão extenso, é tão lindo. E encantaria é um encante. Por isso que Jorge diz o nome, encantaria. Babá Maurício, qual é a maior contribuição que a encantaria oferece para a humanidade como estrutura religiosa? Olha, a cultura, a parte cultural, você tem que estudar algumas culturas e você sim entender por você mesmo. Porque os encantados, eles trazem para você pode estar triste, ele traz alegria. Você pode estar passando um pouco de dificuldade. Eu já vi encantado ficar 5 dias incorporado quando a pessoa faleceu e a pessoa não aceitou a morte daquele devido. Então ela traz aquele conforto para você, o neófito dela. E eles não têm esse... É uma coisa inexplicável. Fora a parte cultural que é linda. Se você for estudar as famílias, e tudo tem relatos dos historiadores, né, dos antropólogos que pesquisaram sobre essas famílias, eles contam as histórias da época deles, né, de como surgiu a família. Fora a parte cultural, eu acho que a parte espiritual, o acalento. Né? Eu não sei viver sem meus encantados. Se um dia eu tivesse de trocar o candomblé pelo encantado, eu trocaria o candomblé pelo encantado. A próxima pergunta era justamente essa: candomblé ou encantaria? Essa é a próxima trocaria pergunta. Porque quando eu cheguei no candomblé, eu já tinha meu caboclo. Ele me acompanhou desde o dia que eu nasci, o orixá também, só que eu já veio depois. Porque eu não seria completo se eu fosse só de orixá. Eu amo o orixá, amo a minha nação aqui, amo o Pai Odé, amo o Pai Oxalá, mas sem Pai Fecheiro, sem Seu João, eu tenho muitos encantados. Né? Mas é uma história de amor. Qual o nome do encantado que é de Gama, né? Ah, eu tenho o Ismael de Gama. Ismael de Gama. Ele é muito ligado a esse caminho de ego, né? A família de Gama também está muito ligado a essa passagem que a gente faz, né, pro outro mundo, desencargo. E tem alguma coisa dentro da cultura de encantaria falando do que acontece pós a morte? Existe cultura pós-morte? Existe. Narrativas a da encantaria? Estamos na reencarnação, né? A herança, né? A gente passar de um pai para filho. O encantado pode permanecer em mim, ser meu, e às vezes meu filho herdar esse encantado, e esse acolhimento, né? Mas tem alguns mestres, no exemplo da encantaria que eu vi, muitas pessoas até se encantaram, a gente não sabe, até antes, né? Porque a encantaria é muito complexo, o lado de lá. Porque, como eu falo assim, muitos encantados, eles vêm para cá, nós temos os farristas, a gente fala que os encantados mais alegres, vêm para nos trazer alegria. Eles vivem mais aqui do que lá. Mas acabou que você não tem que fazer lá? Não é isso, porque ele está aqui para te dar um auxílio que você precisa, não é só para farra. Verdade. Então eles brincam, eles aprendem com a gente também aprende com eles. Interessante. Porque tem coisa que tinha na época deles que não tinha na nossa. Eu aprendo todo dia. Já a mestra Paulina, que é uma mestra juremeira, que eu fui para Jurema depois, ela teve uma missão de trazer para minha casa, montar a parte da encantaria. Os filhos dos encantos da encantaria, eles tendenciosamente se tornarão encantados no futuro, ou isso não é uma regra? Depende, mano. Porque não tem essa regra, porque tudo é eles que decidem. Não tem assim, eu vou virar um encantado. Pode ser que sim, pode ser que não. Já na Jurema, não. Se você é consagrado, você vira um mestre. Interessante. Porque na Jurema tem ritos para fazer esse encantamento. Teu padrinho, esse
ser encantado, quase encantado, ele precisa te fazer uma perguntinha sobre 3 senhorinhas. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou fazer uma pergunta do Léo de Exu. Ele fez uma pergunta bem interessante. Gostaria de saber do convidado sobre a falange dos marinheiros. Sou o aparelho do senhor Zé do Cais. E ele, quando está em terra, muito fala o quanto ele é muito humano, acolhedor, que parece mais um pai, um psicólogo. E o Zé do Cais já vem muito mais pro lado da Jurema, né? Não Encantaria. José do Cais, sim. Nós temos a família de marinheiros na Encantaria, que é chefiada por Bolso Jaladana, né, que são marinheiros que não são parecidos com marinheiros da Umbanda. Ainda mais por causa do nome. A etnia do nome é o quê? É do Oriente, né? Bolso significa novo. Né? É do Oriente, isso. É turco também? Não. Então Bolsonaro é um novo... Jaladana é marinheiro... Não gostei desse marinheiro, não. Ele falou que é Bolsonaro. Não gostei, não. Bolso Jaladana, ele é um patrono da família de marinheiros, só que os marinheiros da Encantaria, eles não são iguais aos marinheiros da Umbanda, mas quando você vem da Umbanda e vai para a Encantaria, eles são acolhidos por essa família. Eu acho que eu entendi essa pergunta dele. Essa pergunta dele é bem assim, será que esse Zé do Cais que ele recebe, por ele ser muito humano, muito diferente do que a Umbanda prega, será que ele possa ser um encantado que vem mesmo sem o rito? Pode. Eu acho que foi essa pergunta meio que... A família do Acais tem na Jurema, também filha de marinheiros, né? Sim. Então, na minha casa, eu tenho um Bolso Juliano, que é um encantado típico da Encantaria. Como eu tenho algumas entidades fora da Umbanda que migraram da Encantaria por a minha casa ter esse culto. Então, eles bebe água da Encantaria. Ou seja, tem aberta um memezinho, cara, uma figura que eu acho que representa muito isso que o senhor acabou de falar agora, que fala de um peixe no aquário ao lado de um peixe no oceano. E o peixe no aquário fala religião, escrito, né? E o peixe no oceano diz espiritualidade. Isso eu sempre me pego olhando para essa figura e remete muito a isso que tu falou agora, porque a espiritualidade em si, ela transcende as dogmáticas que a religião impõe pra gente. Sim. Ou seja, espíritos da Umbanda que migraram pra Encantaria, espíritos de Encantaria que se manifestam na Umbanda, aqueles egum lá daquelas igrejas pentecostal que roda aqui, eu tenho certeza que tem muito caboclo ali, cara. Ali tem muita eu já vi até algum da Umbanda dançando ali, cara. Eu já vi algum de Umbanda dançando ali na igreja pentecostal. Por quê? Tem. Independente se é cristão ou se não é cristão, a espiritualidade ela tá para ajudar todo mundo, ela não é exclusividade da gente. Eu fico triste a mudar de hoje, né? Por algumas casas aqui se achar que a Encantaria pertence àquela família. Entendeu? Eu já escutei algumas piadinhas, né? Eu falei assim, então, o que Deus me deu ninguém tira, né? Eu sei que tem, que nem se você vai no Maranhão, você vê na Umbanda, você vê os encantados da Umbanda, da Encantaria na Umbanda, você vê nos candomblés, mas aqui em São Paulo tem algumas famílias que se acham detentora do poder da Encantaria. Isso aí, e é bem interessante, voltando a essa questão da Umbanda e tal, é onde a gente vai entrar nessas 3 senhoras, que é onde tudo começou, baseado nas lendas. Quem são essas 3 princesas da Encantaria e o nome delas, e conta um pouquinho da história delas, dessas 3 senhoras maravilhosas, que é a Cabocla Mariana, Cabocla Jarina Erundina, essas 3 senhoras. É que a Encantaria tem mais princesas, né? Sim. Só que essas foram as mais famosas devido à sua atuação, né? Aqui em São Paulo mesmo, na Bênção de Pai Francelino, Dona Mariana fez história. História foi ela que trouxe para o sul, para a casa de Toiá Jarina, que ele era filho de Toiá Jarina, a Encantaria brasileira. Dona Mariana, Dona Jarina e Dona Erundina são princesas turcas que vieram, né, da Turquia. Na verdade, nem iam vir para o Brasil, mas infelizmente ela caiu num portal e se encantaram quando a Cordua estava na Amazônia. Sim. Né? E cada uma delas teve um caminho a seguir. Dona Mariana, como é a mais velha, né, se manteve na Turquia, mas todas elas passaram pelas Juremas. Conheceram o Caboclo Velho, e lá veio junto que assim, Toy da Salan, que era o pai da Turquia, os cristãos estavam atacando a Turquia.
Neste ataque da Turquia, o rei mandou salvar as 3 peças preciosas dele, que eram as 3 princesas. Mandaram num navio para ir para outro lugar. Infelizmente, nunca chegaram nesse lugar, se encantaram. Elas ficaram mais de 500 anos dormindo. Quando elas acordaram, quando era aqui na Amazônia, que era uma outra dimensão, uma outra história. E foi recebido pelos Olha, pajés, E né? foi recebida pelos nossos índios, pelos pajés, pelo Caboclo Velho, que hoje, Caboclo Velho também, ele se turcou. Né? Ele é índio, mas ele fez um pacto e entrou na Turquia. Então você vai ver como é mais na Turquia do que na Então família ele romana. recebeu elas para o caminho dos caboclos e automaticamente ele foi recebido pelo Pela povo Turquia. turco.